Vemos Jin, ainda hospitalizado, e em seu quarto, ele realiza os exercícios físicos da missão diária. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, o kit completo. As enfermeiras ficam muito surpresas com a sua rápida recuperação. Quando uma delas entra no quarto dele, ela fica muito impressionada, com a sua musculatura bem desenvolvida. Nervosa, ela fala para Jin, que ele já pode pedir alta, o que deixa ele feliz, agradecendo a ela, e às outras enfermeiras, por cuidarem dele. Sem graça, ela agradece, e muito envergonhada, ela pede pelo seu número de telefone, no que Jin, de maneira inocente, entrega, acreditando ser uma forma de receber os resultados de seus exames. Em outro cenário, vemos o caçador de rank S, Baek Yeonho, participando de uma entrevista, falando sobre a sua rotina de treinamento. Ele revela que antes de ser um caçador, ele era apenas um bombeiro. Enquanto isso, Gina, que estava assistindo à entrevista, percebe que está atrasada, e imediatamente, desliga a TV, e começa a se arrumar. Enquanto se arruma, Jin apareceu, ele tinha acabado de acordar. Olhando atentamente para ele, ela nota que ele está um pouco diferente. Está bem mais alto, e muito musculoso. Vendo ele assim, ela fica feliz em ver que seu irmão está cheio de saúde, e vai saindo de casa. Jin, preocupado, pede para ela levar o guarda-chuva, ela recusa, mas ele insiste, antecipando a possibilidade de chover. Após guardar, ela vai para a escola. Após a saída de sua irmã, Jin verifica seus pontos, e os distribui, focando em força, agilidade e percepção. De repente, ele recebe uma ligação. A pessoa que ligou é o Sr. Ryu, lembrando do aluguel atrasado, mas sendo um senhor compreensivo, ele oferece uma extensão no prazo, ao que Jin aceita, dizendo que vai pagar o mais rápido possível. Após essa ligação, ele começa a procurar trabalho. Ele busca por trabalhos de incursões, que aceitem caçadores de rank E. Mesmo tendo ficado mais forte, ele prefere evitar a tensão indesejada, enquanto compreende melhor as suas habilidades. Procurando bastante, Jin encontra um trabalho, uma incursão numa dungeon de rank C. Precisando de dinheiro, ele aceita esse trabalho. Ao chegar lá, ele conhece um cara, chamado Van Dong-suk, um caçador de rank D, que o recebe de bom grado. Ao contrário dele, os outros membros do grupo o recebem com desdém, devido à sua reputação de caçador mais fraco da humanidade. Mas Van os faz parar, e se desculpa pelo comportamento deles. Jin responde que está tudo bem. Van entrega o contrato para Jin, e pede para ele assinar. Jin lê o contrato, e percebe que ele não receberá pelos lutis. Van esclarece que Jin só foi contratado para completar o número necessário de caçadores que podem entrar no portal. Portanto, ele nem vai precisar lutar, somente carregar as ferramentas e os suprimentos para o grupo, mesmo fazendo um trabalho simples. Ele garante que Jin ainda será muito bem pago. Vendo todas essas vantagens, ele decide assinar. De repente, outro membro do grupo aparece, chamado Yoo Jin-ho, um caçador de rank D, também chamado apenas para completar o grupo. Jin percebe o belo equipamento que Yoo carrega consigo, e chega à conclusão que ele deve ser bem rico. Yoo, com um sorriso de confiança, promete para Jin que vai protegê-lo, já que ele está responsável pela retaguarda. Jin fica sem graça, mas agradece a sua preocupação. Nesse momento, Jin percebe uma coisa. Usando sua percepção, ele vê que nesse grupo não tem um curandeiro, e questiona Van sobre a falta de um curandeiro na equipe. Van responde que prefere operar sem um curandeiro, aumentando a desconfiança de Jin. Tendo resolvido tudo, eles entram na dungeon. Dentro da dungeon, o grupo percebe a falta de luz, e Van pede para um membro da equipe iluminar o local. Mas aí, eles começam a perceber sons estranhos, que vão ficando cada vez mais altos. Jin começa a pensar, que tipo de monstros podem ser? São monstros que vivem em cavernas, gostam do escuro, mas são atraídos pela luz. Ele identifica que são monstros do tipo inseto. Após ele avisar, a equipe de Van começa a lutar contra os insetos, demonstrando excelente trabalho em equipe. Enquanto Jin observa, ele percebe que Yoo, apesar de ter bons equipamentos, não é bom em combate, então discretamente, ele decide ajudar. Após algumas horas, o grupo chega a um local, cheio de pedras de mana, uma tonelada imensa de pedras. Todos comemoram, vendo que encontraram uma mina de ouro. Yoo observa bem a situação,
e preocupado, ele pede pelo contrato de Jin, e ele sem hesitar, o entrega. Youo fala com Van sobre o contrato, dizendo que apenas os membros oficiais da equipe podem ter direito aos lutis, mas os cristais de mana não estão incluídos, então devem dividir o valor igualmente. Van concorda, dizendo que sim, tudo será dividido igualmente. Ele pede para o seu colega pegar o equipamento de mineração, mas ele responde que deixou no carro, achando que não encontrariam tantos cristais. Com raiva, Van pede para Jin e Youo esperarem, enquanto eles voltam para trazer o equipamento. Os dois aceitam, porém, assim que eles saem da sala, Van e os outros explodem a entrada, deixando Jin e Youo presos lá dentro. Vendo essa situação, Youo ficou com raiva de si mesmo, achando que isso é sua culpa. Mas Jin pensa que isso ia acontecer de qualquer maneira, uma equipe que não tem curandeiro, e sendo apenas um grupo de guerreiros e feiticeiros, era muito suspeito. Com isso, ele se lembra do que o Sr. Sun lhe disse, que durante algumas incursões, acidentes têm acontecido com frequência dentro das dungeons, envolvendo o sumiço de vários caçadores. Como as dungeons não têm câmeras, escutas, ou qualquer meio de comunicação visual, não tem como saber o que realmente acontece dentro de uma dungeon. Com isso, Jin chegou à conclusão de que aqueles caras devem ser esse tipo de caçadores. Eles não caçam monstros, mas sim pessoas. Com a explosão, o chefe da sala acaba aparecendo. Youo, mesmo muito assustado, diz que vai protegê-lo. Jin agradece pela preocupação e o cuidado de Youo, mas pede para Youo deixar isso com ele, afirmando que vai, com certeza, vencer esse chefe sozinho.